Olá, então eu sou Juliana Prantos de Oliveira, sou mestranda do programa de pós-graduação em artes visuais pela URGS, com ênfase em História, Teoria e Crítica de Arte, e sob orientação da professora Mônica Zelinski. Minha comunicação aqui no Encontro Nacional da Ampap de 2020 se chama Sobre Contextos e Interdições, um X de Carmela Gross. Na exposição em 50 anos ainda não terminou de acabar, que ocorreu em 2018 no Instituto Tomiotaki, com curadoria de Paulo Miada. Na primeira parede à esquerda, entre telas, fotografias, documentos, se viu um grande X marcado diretamente sobre a parede. Tratava-se da obra Um X, de Carmela Gross, e ao lado do símbolo havia uma placa branca com o seguinte relato da artista sobre um projeto de 1968-69. Um esboço do trabalho foi registrado simplesmente em um desenho feito em guache sobre papel. O desenho se perdeu, mas eu o tenho na memória. Configurava um grande tanque, um cilindro metálico parecido com estes que são acoplados em caminhões de transporte de gasolina. Era pintado de amarelo brilhante e sobre essa superfície desenhei um X em vermelho, bem grande. Pretendia apresentar aquele enorme tanque numa sala qualquer de exposição, a rua dentro da sala. Queria mostrar o trabalho bruto no espaço de arte, a forma máquina no lugar da forma escultura, a matéria inflamável como anúncio de incêndio e a interdição sob os traços de um X. A escala do objeto imaginado era desproporcional em relação ao meu conhecimento de como construí-lo, ao custo material para confeccioná-lo e como e onde obter informações para fazê-lo. E apesar disso, ou por causa disso, ingenuamente ele me entusiasmava. Talvez tudo fosse mesmo desproporcional. Mais do que tudo, os tempos sombrios eram desproporcionais. O objeto não foi realizado, os tempos sombrios, sim. Então, apesar do título, um X não se resume ao desenho do X, ele é composto também por esse relato da artista e por toda a parede amarela que serve de fundo e que contrastava com a brancura das demais na exposição. Existe, todavia, um descompasso, que é o projeto descrito no relato da artista não foi realmente realizado. Então, o que eu proponho como pergunta para estruturar essa apresentação é por quê? Em 2018, exibi um projeto de 1968 sem realizá-lo completamente. Eu gostaria de sugerir algumas interpretações para os elementos da obra, a parede, o X e o texto, e também pensando nos contextos em que essa obra ocorreu, ou seja, 1968, o auge da ditadura militar no Brasil, e 2018. Começo pela parede amarela, que já está aparecendo aqui, e ela, em função da grande proporção, ela poderia ser vista, então, como uma espécie de substituto desse cilindro metálico que não foi transportado até o espaço de exposição. E, bem, ela cria um efeito na obra que é diferente de, por exemplo, se esse X estivesse sobre uma parede branca, que é o arquétipo do espaço expositivo, trazendo essa ideia de a rua dentro da sala, né, quebrando essa brancura do restante da exposição. E, por outro lado, também por não estar emoldurado, por não estar numa superfície limitada, esse amarelo, em contraste com o preto, cria uma certa atmosfera, uma atmosfera de alerta e de perigo que também está no relato inicial da artista. Alerta do quê? Que tipo de perigo pode estar sendo sugerido aí? E eu acredito que uma pista está nas outras obras que também estão em exposição sobre essa parede amarela, que é de um X. Eu comento elas rapidamente, começando da esquerda para a direita, com fotografias do George Bodansky, de protestos que ocorreram na UNB em 1964, foram duramente reprimidos pelos militares. Em seguida, uma pintura de Décio Bar, que foi vetada de uma exposição em 1965 na Fundação Armando Álvares Penteado. O presente de Cibele Varela, que foi retirada da 9ª Bienal de São Paulo em 1967, antes da abertura do evento, por ordem da Polícia Federal. Um X com a placa aqui ao lado. E registros, documentos, etc., dos parangolés de Hélio Oiticica, sendo que em 1965, na abertura da exposição Opinião 65, no MAN do Rio de Janeiro, passistas da Mangueira que vestiam essas peças, vestiam os parangolés, foram proibidos de entrar na abertura da mostra. Ou seja, as demais obras dessa parede sofreram algum tipo de repressão ou de censura. Um X
seria de se pensar que não é o mesmo caso, já que nos anos 60 ela nem existia, não passava de um esboço. Mas em um vídeo de visita guiada à mostra, o curador Paulo Meada sugere que a obra justamente não passou de um esboço nessa época em função dessa atmosfera de repressão, dessa atmosfera desfavorável à produção artística, que é muito bem traduzida pela Sueli Rolnick. O que faz os artistas agregarem, ela está falando da arte na América Latina nos anos 60 e 70. O que faz os artistas agregarem a camada política da realidade à sua investigação poética é o fato da ditadura incidir em seu corpo, sob a forma de uma atmosfera opressiva onipresente em sua experiência cotidiana. Se essa se manifesta mais obviamente na censura aos produtos do processo de criação, bem mais sutil e nefasto é seu impalpável efeito de inibição da própria emergência desse processo, ameaça que paira no ar pelo trauma inexorável da experiência do terror. Vale lembrar aqui que dezenas de casos de censura às artes visuais têm ocorrido no Brasil desde 2017, quando houve o fechamento da Queer Museu, e assim esse alerta de perigo sobre a própria criação artística do X da Carmela Gross é tão atual hoje, em 2018, e acho que continua sendo hoje, quanto era em 1968. Nesse sentido, por outro lado, daria para pensar que esse X, então, é uma espécie de afirmação de protesto contra a repressão, contra a censura, contra o autoritarismo. Mas eu não acho que seja tão simples. Acho que seria um pouco rápido dar um significado único para um símbolo tão cheio de significados e de sentidos possíveis quanto o X. Por exemplo, no texto curatorial da exposição Também e Ainda Pintura, o individual do Franz, que ocorreu no Margues em 2019, o Francisco Dalcol, curador da mostra, comenta o seguinte: a série pautada pela presença recorrente e expressiva do X, que se vê aqui na imagem, este símbolo dúbio, que ao mesmo tempo significa anulação e opção, essa dualidade. Ou seja, seria mais interessante não tomar o X da Carmela Gross, ou mesmo os do Franz, como uma espécie de afirmação, de protesto panfletário, e antes como uma proposta de reflexão, como uma oportunidade de criar questionamentos. Como, por exemplo, pensando nesses contextos em que a obra ocorreu, 68 e 2018, qual é o poder do X? O que ele representa em diferentes épocas e locais? E quem determina sobre quais superfícies o X vai aderir? Nesse sentido, eu volto para a questão de que certamente os significados possíveis desse X seriam diferentes se ele estivesse sobre um cilindro metálico, que, todavia, não existe. Então, em função disso, talvez desse para pensar o texto que acompanha a obra como uma peça de arte conceitual. Já que não foi realizada, talvez não precise ser realizado. Talvez, como costuma acontecer na arte conceitual, a imaginação do espectador, a respeito do que está ali nesse texto, seria suficiente. Trago aqui esse comentário do Saul Lewitt sobre arte conceitual. Quando um artista usa uma forma de arte conceitual, isso significa que todo o planejamento e tomadas de decisões são feitos de antemão, e a execução é um assunto perfunctório. A ideia se torna a máquina que faz a arte. Normalmente é livre da dependência da habilidade do artista como artesão. O objetivo do artista que lida com a arte conceitual é tornar seu trabalho mentalmente interessante para o espectador, e por isso normalmente ele quer que o trabalho fique emocionalmente seco. Por outro lado, pensar o texto da Carmela Gross como um mero programa a ser imaginado não faz tanto sentido, e certamente ele não contém essa secura emocional aconselhada pelo Saul Lewitt, principalmente em frases como: talvez tudo fosse mesmo desproporcional, mais do que tudo, os tempos sombrios eram desproporcionais. O objeto não foi realizado, os tempos sombrios, sim. Se refere, obviamente, à ditadura militar, e pegando esse gancho, eu encaminho para o final uma tentativa de responder a pergunta que eu formulei lá no início. Por que realizar esse projeto sem realizá-lo realmente? A exposição em que ele foi exibido se chama As 550 anos ainda não terminou de acabar. Ou
seja, ela não é uma exposição que tentava relembrar o período ditatorial como uma coisa do passado, que não tem mais reverberação no presente. Mas, pelo contrário, ela sugere que há questões da ditadura militar que permanecem ou que retornam de maneira infame no presente. E nesse sentido, esse projeto da Carmela Gross, que está entre o acabado e o inacabado, entre o possível, que continua existindo em 2018, mesmo tendo sido pensado em 1968, conversa com a mostra, traz essa questão num formato artístico bastante interessante, que reverbera no presente. Falando nisso, gostaria de encerrar, então, com uma manifestação do general Eduardo Pazuello, atual ministro interino da Saúde, um dos vários militares que ocupam cargos no governo atual, em que ele disse recentemente, em julho de 2020, nasci em 1963, não sei nem o que é AI-5, nunca nem estudei para descobrir o que é. A história que julgue, isso é passado, acabou. Um dos vários perigos de encarar a história ou o passado como uma coisa acabada é a chance de retorno, né? A chance de reincidência dele no presente. Essas são as referências que depois vão estar direitinho no artigo. Muito obrigada.